Boa noite. Boa noite, queridos ouvintes. Nós estamos mais uma quinta-feira aqui, hoje, dia 6/6, com o programa Vivendo em Conexão, em prol do Instituto Ibrapé, aquele instituto que cuida com muito carinho de pacientes oncológicos e ostomizados gratuitamente. Pessoal, antes de começar com a nossa convidada de hoje, eu vou falar com vocês sobre dois eventos muito importantes que vão estar acontecendo agora nos próximos dias. Neste sábado, nós estamos com o workshop O Poder da Mulher, no Sorocaba Parque Hotel, dia 8 agora, né? Das 9 às 12. Vai estar lá a Flávia Monzano e a Daniele Branco, queridíssimas. Top as duas, gente. Vocês já sabem, já ouviram falar delas, né? As inscrições são pelos telefones 11 97 11 3 6908 e 15 98123 2072. A taxa de participação é simbólica, é R$30. Vocês vão estar num evento que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E também estaremos com o terceiro encontro do Batom 2019, né, desse ano de 2019, que vai ser um dia dedicado a você, mulher que faz a diferença. No dia 29 de junho, das 9 às 19, tá? Esse terceiro encontro do Batom, a gente vai estar falando bastante com vocês ainda deles, tá? Também vai ter vai fazer uma grande diferença na vida de vocês esse evento, como tudo que vai para a vertente do autoconhecimento, né, gente? O autoconhecimento nessa vida é tudo. Mas hoje eu quero falar com vocês. Hoje vai ser um programa muito especial. Eu tô assim, muito... tô muito alegre de estar aqui com essa pessoa. É uma amiga querida. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e muita admiração. É a coach, analista comportamental, palestrante, trainer em desenvolvimento de pessoas, a nossa querida Daniela Franco. Dani Franco, né, Dani? Adoro que eu chame de Dani. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que todo mundo vai se identificar, tenho certeza disso. O nome do nosso programa de hoje, que também é o nome do workshop que a Dani está montando, em parceria com o Ibrapé. Já está prontinho. Já está pronto. Ele foi elaborado, esse workshop, em parceria com o Ibrapé. Eu estou junto com a Dani também, a gente está aí divulgando para o maior número de pessoas possível, porque a gente entende que a comunicação interna, ela ajuda diretamente na nossa comunicação externa. Não tem como você estar com uma comunicação externa bacana se você não tem uma comunicação interna com você mesmo, né, Dani? Fica difícil, não? É que, na realidade, a maioria de nós não percebe o quanto nós somos direcionados pela forma de pensar. Parece óbvio. Sim. Só que a gente às vezes está no automático. Tanto é que o nome do workshop, ele veio de uma palestra que eu criei. O que domina seus pensamentos define a sua vida. Gente, tudo esse tema, hein? O que domina seus pensamentos domina a sua vida. Define sua vida. O que domina seus pensamentos define sua vida. E define mesmo, gente. Sabe aquelas pessoas que a gente vê com a nuvenzinha negra, assim, sempre reclamando, parece que nunca a vida, você passa 10 anos sem ver a pessoa, você encontra a pessoa, tá do mesmo jeito, porque tem uma informação ruinzinha lá dentro, né, que precisa ser elaborada, trabalhada. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para você, querido ouvinte, querido seguidor, e quero que você pense com muito carinho aí para você, dentro de você mesmo, porque é sobre isso que a gente vai estar falando. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Esse workshop, ele foi elaborado com esse tema, e essas perguntas para você fazer para você mesmo e pensar se faz sentido isso para você. Porque nós estamos num momento muito
muito complicado, de muita correria, que a gente sempre está olhando para o outro e não se percebe muitas vezes, né? Muitas vezes. E muitas vezes a gente está tendo atitudes que não são legais, né? Para a gente mesmo, que atrapalham o nosso dia a dia e a gente não para ver o que está levando a gente a fazer isso, né, Dani? São sentimentos, são situações que são diferentes do que a gente gostaria, e a gente vai estar percebendo alguns pontos que, de repente, a gente pode ter uma postura diferente para que as coisas sejam diferentes. E, na realidade, você fazendo as perguntas, depois eu vou entrar com alguns comentários. Sim. Porque daí, dentro da reflexão, porque as perguntas, na realidade, é para você fazer uma reflexão. Sim. Nem todas têm a ver com você, talvez algumas. Enfim, a bola está com você para você fazer as perguntinhas básicas. A primeira pergunta, tão fácil de responder. Você se irrita com facilidade? Você se irrita com facilidade, Dani? Graças a Deus, não. E aí, Érica? A Érica tá lá no nosso cantinho aqui, né? Me irritava. Daí mudou alguma coisa, né? Mudou. Legal. A gente vai... E mudou o olhar, né? A gente vai no caminho das pedras, vai devagarzinho, a gente vai se lapidando, né? Então, você se irrita com facilidade. Outra pergunta muito importante. Os resultados na vida pessoal ou profissional estão muito diferentes do que você gostaria? E aí? Às vezes a gente caminha. Eu tenho tem uma brincadeira que eu faço, que eu li uma vez um livrinho de história infantil. E depois eu entendi a metáfora. A metáfora. Diz assim, o bode masca pimenta, chora, vai lá e masca pimenta de novo, né? É o que a gente faz muitas vezes quando tá no automático. Você tá numa situação que não tá confortável, que não tá legal, aí você vai lá e repete as mesmas coisas e continua naquela ação, né? Mais do mesmo, só que você não tá contente. Exatamente. Tem uma coisa que é muito comum eu falar junto aos meus clientes. Às vezes a família não gosta muito de ouvir, né? Os mais próximos. Não percebe que fazer do mesmo jeito não vai trazer resultados diferentes. Uhum. Albert Einstein fala, como é que é? Definição de insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. E incomoda muitas vezes quando a gente faz uma pergunta que quer fazer a pessoa refletir. Porque não adianta, o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para a Érica pode não funcionar para mim, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode aprender é saber fazer perguntas. Talvez você nem tenha percebido que você faz pergunta o tempo todo. Sim. Só que se você aprender a fazer perguntas da melhor maneira, você pode atingir melhores resultados. Quer ver uma coisa bem simples? Tocou o despertador de manhã. Levanto agora ou fico mais um pouco? Primeira pergunta. É verdade. Que roupa que eu vou pôr? O que eu vou comer? Que trajeto eu vou fazer? Nossa vida é baseada em perguntas. E muitas vezes, a maneira como eu me pergunto ou a maneira como eu pergunto para o outro, ela causa um determinado impacto. Então, a gente vai estar falando sobre isso também nesse workshop. Para ajudar a fazer um tipo de pergunta que possibilite, em vez de ser uma pergunta que nos limite. Acho que basicamente tem a ver com isso. Sim. Pergunta que limita, pergunta de possibilidade. É verdade, Dani. Mas isso que eu falei brincando do bode é uma coisa assim triste, né? Porque às vezes você vê pessoas com grande potencial fazendo... E às vezes uma ação que a pessoa faça, que mude, que faça diferença no dia a dia. Você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa, uma palestrante, falando sobre uma coisa tão simples. Às vezes você entra na sua casa, você tem um móvel fora do lugar que te atrapalha todo dia.
Você vai passar na sala, aquele móvel está no lugar que incomoda. E você passa 1 ano, 2 anos com o móvel naquele lugar. Eu fiz essa analogia com outras áreas da vida da gente. Por que às vezes a gente se empaca numa coisa que está atrapalhando e não resolve? Tem um fator que é bem pertinente. Ellen, não dá para negar o que a gente sente. Sim. Dá um tapinha no seu braço aí, você que está nos ouvindo, nos vendo. Não dá para negar o que sente. E muitas vezes, o como eu me sinto que eu não estou conseguindo lidar. O Leandro Carnal fala que as pessoas ninguém nos ofende, é a gente que se ofende com as pessoas. Tem uma palestra dele, um trechinho Sim. que você pode até ver no YouTube, enfim. Ele fala que algumas pessoas xingam a minha mãe de uma profissão e tal. Eu vi. Se minha mãe é da profissão, por que eu vou me ofender? Se ela não é, por que eu vou me ofender? Então, na realidade, nós nos ofendemos. O que tem a ver? Como eu me sinto. Então, vamos supor esse exemplo do móvel que você está falando. Às vezes tem uma crença ligada a isso, Sim. que tem que ser assim, um sentimento, seja lá o que for, a forma como eu me sinto em relação a essa situação faz com que me direcione para os meus comportamentos. Sim. Tá aí, o que domina meus pensamentos define minha vida. Minha vida, exatamente, são as informações, exato. E tudo isso está relacionado com alguns fatores. Quais são eles? Os principais, vamos dizer assim, crenças, valores, experiências e necessidade. Sim. Então, a necessidade que eu tenho de alguma coisa pode fazer com que eu haja de uma determinada maneira. Isso porque eu estou sendo bem simplista. Uma coisa que eu gosto bastante e que eu acredito que pode dar uma mudança real nas pessoas é fazer elas sentir. Lembra que eu falei que não dá para negar o que a gente sente? Sim. Quando tem um processo que eu passo por uma experiência, a possibilidade, olha lá, a possibilidade de eu aprender é muito maior. Então, com isso, eu desenvolvi uma forma de criar minhas palestras, meus workshops, de uma forma que as pessoas participem e sintam o processo. E isso permite, possibilita, cria condições para que a pessoa possa ser mais assertiva consigo mesmo. Sim. De fato, o que determina mesmo é o quanto eu estou comprometida comigo mesma. É verdade. O quanto eu estou comprometida com algum resultado. Então, assim, o que a gente sente pode possibilitar ou nos impedir. E o quanto eu estou comprometida pode nos possibilitar ou nos impedir. Eu costumo falar que você não pode estar interessado no outro mais do que ele mesmo, né? Nós temos que ter... eu sou terapeuta, né? Lá no Instituto também. E a gente atende muita gente, conversa com muita gente. Eu também faço parte de eventos, parte social. Então, você está sempre em contato com pessoas. E sempre contato com pessoas que precisam de ajuda. Mas eu costumo falar que você não pode estar interessado no outro mais do que ele mesmo. Não tem como. Né? Você tem que estar interessado em você em primeiro lugar. Para você ajudar o outro, você tá... aliás, a gente já está indo para a nossa próxima pergunta, Vamos né? Vamos lá. A nossa próxima pergunta... Preciso ler aqui um comentário da Edilane. Pois não. 2, na verdade. Tá. Muitas pessoas preferem ficar na zona de conforto Sim. do que fazer as mudanças. É importante lembrar que, quando damos o primeiro passo, já não estamos no mesmo lugar. Isso é uma grande verdade. Porque quando eu dou um passo, seja para onde for, a minha perspectiva, a minha visão pode mudar. Uhum. O que às vezes pode acontecer se eu quero dar um passo para aquilo que eu quero, ou eu vou retroceder. Sim. E zona de conforto não significa que é conforto de gostoso. Exatamente. Zona de conforto significa que é o lugar que eu conheço. E daí eu tenho medo do desconhecido. Então, algumas pessoas se identificam com isso. Sei lá, a pessoa está num relacionamento ruim, ou num emprego ruim. Alguma coisa que ela não gosta. Mas ela conhece e fala, pelo menos aqui
E às vezes eu pergunto para alguém muito próximo, de repente, você prefere continuar onde você tá, que já tá doído, já tá difícil, ou você prefere fazer diferente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas te dá a chance, a oportunidade de fazer algo diferente, né? E é um desafio, né? Porque tem gente que é indeciso mesmo. Você tá falando isso e outro dia a gente estava numa reunião e eu fiz exatamente o que você falou da zona de conforto. Falo, gente, eu não gosto desse termo, porque zona de conforto é um lugar gostoso. É conforto. Eu tô falando da minha perspectiva, né? Quando eu falo a palavra conforto para mim, eu entendo lugar confortável, gostoso. E quando você fala zona de conforto, Evelyn me remete a isso. E ele é usado geralmente como um termo negativo. Então a gente pode colocar zona de limitação. Zona de limitação. Vocês querem ficar na zona de limitação ou zona de expansão? Exatamente. E a Érica falou que seriam 2 comentários. Qual é o outro, Érica? Complemento, ele complementou? Né? Complemento. Então tá. E aí a nossa próxima pergunta... Aliás, obrigado a Elaine? Edilaine, obrigada, Edilaine. Funatsu, né? Beijo pra você, querida. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês refletirem. Vive ajudando os outros e esquece de você? Eita, não. Quanta gente faz isso, né? Tem 2 coisas que a gente pode olhar. Ou mais que 2, mas eu vou dar 2 exemplos, tá bom? Tem pessoas que elas são realmente desprendidas e elas gostam de cuidar do outro. Só que tem que lembrar que dentro de cada um tem uma hierarquia de valores. Ela pode ser consciente ou inconsciente, tá? Essa hierarquia de valores, ela é para tomada de decisão. Pode ser uma coisa simples, como pode ser algo muito complexo, enfim. Pode ser uma coisa simples como levanto agora ou fico mais um pouquinho. Quem você falou aquela hora? Escolho um curso, caso ou compro uma bicicleta, não importa. Certo. O que acontece? Nós temos uma hierarquia de valores. Certo. A questão é que a maioria, tá? A maioria de nós não está consciente de qual é essa hierarquia de valores e por que eu tomo essas decisões. Então, o autoconhecimento nos permite saber por que eu tomo essas decisões. Vamos lá. E quando eu tenho que tomar uma decisão que ainda assim vai ser diferente do que eu gostaria, ela pelo menos me dá força porque está dentro do que eu acredito. Sim. Dos meus valores, daquilo que me pauta. Então, é importante a gente começar a entender sobre isso. E tem uma outra questão. Olha, vou falar de um profissional bem-sucedido, salário 15, 20 mil reais. É um salário do pessoal que é bem remunerado na área de TI. Sim. Uma pessoa que me contratou um tempo atrás, já tem mais de 1 ano, enfim, ele mudou a vida dele por conta dessas percepções. Mas ele me contratou no processo de coaching, olha que interessante, para ascensão na carreira. Certo. Um dos motivos que o impedia de ter ascensão na carreira era porque ele gostava de ajudar as pessoas. Peraí, Dani, então não é legal ajudar as pessoas? Não é isso, gente. Mas, ó, vou buscar trazer o cenário para vocês. Certo. Vamos supor, nós estamos aqui na empresa rádio. Certo. E eu sou contratada para uma função, você para outra, a Érica, cada um tem seus compromissos, as suas responsabilidades, ok? Sim. Mas eu gosto muito de ajudar por causa do que eu ganho. A Evelyn fala, nossa, Dani, você é legal, você é prestativa, e, enfim, me elogia e eu gosto do que eu recebo. Ok, até aí tudo bem. A questão é que essa pessoa, para poder continuar ganhando essa atenção, sim, ele deixava de fazer o trabalho dele. E o dele era sempre na batida do gongo. Sim. Ele sempre deixava a última hora. Então, o desempenho dele era menor do que ele podia entregar. Então, a empresa também não entregava tanto de responsabilidade e possibilidades. Então, assim, a chavinha virou, sabe que a gente não nega o que sente? Sim. A chavinha ligou quando tem várias coisas no processo de coaching, tá, gente?
Então, isso não é que serve para todo mundo. Serviu nessa situação. Mas a chavinha virou porque eu perguntei para a pessoa, é honesto da sua parte? Porque, lembra a hierarquia de valores? Sim. Ele falava que a honestidade era algo muito forte nele, ok? Uhum. Daí eu devolvi. É honesto da sua parte você ser pago para fazer seu trabalho, o outro ser pago para fazer o trabalho dele, e você faz a parte dele e o seu faz mais ou menos? Então, eu ajudei ele a perceber, a refletir que a hierarquia de valores dele, ajudar o outro, vamos continuar assim, ok? Por favor, continuem ajudando as pessoas. Mas tem, né? Só que a gente tem que ter um equilíbrio. Sim, o equilíbrio. Então, assim, o que ele sentia, essa sensação boa do que ele recebia, é o tal do ganho secundário, Sim, né? sim. Enfim. Mas aí tá ligado, né, a coisas internas, né? Isso. Mas assim, se você ajuda mais o outro do que a si mesmo, cuida mais do outro do que a si mesmo, em algum momento vai dar problema para você. E esse desejo, essa vontade de ajudar o outro, você não vai conseguir. Ou por questão financeira, ou porque a sua saúde deixa a desejar, tipo, você perdeu a saúde por causa disso. Ou porque você perde credibilidade, porque você não consegue dar conta de tudo. Sim. Olha quantas coisas a gente está falando. Dentro desse vive ajudando os outros. Também Vamos lá? referente à área comercial, é profissional. Pode ser. Legal, mano. Da Gisele Rodrigues. Ela está falando boa noite. Boa noite, Boa noite, Gisele. Tudo bem, querida? Como fazer com que os colegas de trabalho te respeitem profissionalmente? Gisele, querida, uma coisa que é difícil às vezes, que a gente não muda ninguém, Gisele. A gente tem que partir desse princípio. Primeiro que a gente não muda ninguém. Eu só posso mudar a mim mesma. Nossa, né? E daí, como a gente não se conhece, não é, vamos dizer, um estudo de caso específico, eu vou falar generalizado, tá bom? O que que acontece? Quando eu mudo, pode ser que o meio que está ao meu redor mude, pode ser. Eu gosto de colocar isso, gente, porque é assim, às vezes eu mudo de acordo com minhas crenças e meus valores. Sim. Algumas pessoas vão se aproximar, outras vão se afastar. Exatamente. Como você está falando de ambiente de trabalho e respeito é muito amplo, o que que é esse respeito que a gente poderia, né, se aprofundar? O que que eu quero dizer para você? Respeito pode estar relacionado ao que as pessoas sentem de você. Então, vamos dizer que você faça vários combinados e talvez você demonstre insegurança. Então, não respeitam você porque você não passa segurança. Ou, outro cenário, você faz tudo com maestria, é muito boa no que você faz, só que na hora de mostrar, talvez chegue. Ó, quem puder anotar aí, comunicação não é o que sai, é o que chega para o outro. Sim. Então, pode ser que o meu jeito de falar com os meus pares seja arrogante. Ó, dei 2 exemplos. Um de insegurança e o outro de eu sei o que eu faço, vocês têm que entender, porque eu sei, né? Então, assim, tô falando de alguns perfis. Lembra que eu falei, que a Evelyn falou de perfil de comportamento? Todos nós temos 4 perfis de comportamentos que interagem em nós mesmos. Por isso que a base do autoconhecimento facilita para posicionamento. Muito, autoconhecimento. Será que eu consegui responder um pouquinho, Gisele? E também tem o posicionamento, ele parte da gente, né? Você não tem como você esperar do outro, como a Dani falou. E o autoconhecimento, ele é tudo para o relacionamento interpessoal. Com você mesmo, exatamente isso, o workshop que a gente está falando, exatamente disso, da comunicação interna, para vir para a comunicação externa. A comunicação interpessoal. Quando você pergunta sobre respeito, como fazer para o outro me respeitar, em primeiro lugar, eu preciso ver a comunicação interna, como que está comigo mesmo, não é, Dani? Como é que eu estou me relacionando, eu comigo mesmo, como que eu me enxergo, quem sou eu, que eu. Primeiro eu, para depois eu... E saber como eu vou me posicionar com o outro. Como eu vou me posicionar com o outro. A Gisele comentou alguma coisa se... Ainda não.
Então, Gisele, fica à vontade, se tem alguma coisa que a gente possa complementar. Vamos dar outro cenário. Gostaria de só fazer Complemento? Algumas pessoas estão mandando perguntas em box, só que a internet está travando muito, eu não estou conseguindo abrir a aba. Aí, se quiserem mandar pelo WhatsApp é melhor, eu consigo abrir o WhatsApp aqui no computador mais facilmente do que o Messenger do Facebook que está travando e não está abrindo. Então fala pro pessoal, divulga aí o seu WhatsApp, né, da rádio. 15 99198 4299. Dá para pôr no Face também, né? Tem sim, 15 99198 4299. Podem mandar as perguntas pelo WhatsApp, que está rodando melhor do que a internet pelo Facebook. Respondendo um pouquinho melhor a questão que a Gisele trouxe, vamos supor que eu esteja num ambiente profissional onde eu não esteja sendo respeitada. Então, eu tenho que olhar para mim, ok. Mas se de fato eu reconhecer, perceber que esse ambiente profissional não é propício para o meu ascensão na carreira, não reconhecem, porque é uma cultura dessa organização. Isso é importante, gente. O que eu tenho que fazer? Que será? Faço o meu melhor aqui e procuro oportunidade. Segue o roteiro do carteiro. Então, Gisele, fazer com que os outros nos respeitem é um caminho perigoso, porque eu estou dependendo do outro. A possibilidade de eu conseguir, quando eu dependo de outras pessoas, a possibilidade é menor. Mas eu posso contar um case rapidinho? Claro que pode. Teve uma situação na minha vida que por um período uma pessoa foi hostil comigo frequentemente. E aquilo me doía, gente. Lembrando que dói, tá? Dani, desculpe interromper um pouquinho. É bom você contar esse caso. Eu já ouvi, né? Eu acho fantástico, porque também aconteceu comigo. E isso é bom para os ouvintes prestarem bem atenção nesse caso, porque às vezes a gente desiste muito fácil das coisas. Eu não estou falando que é seu caso, Gisele, por favor. Mas acontece, já aconteceu comigo. Já tive períodos na minha vida da pessoa ter esse perfil comigo e eu, em vez de olhar de uma forma diferente, me posicionar de uma forma diferente, simplesmente desistir. Agora, não mais. Mas já aconteceu. Então, é muito legal esse caso que a Dani vai contar. É que desistir também não é fácil para ninguém. Sim. O que eu quero contar é que, assim, tinha uma situação, que eu não quero nem entrar em muitos detalhes, Sim. que a pessoa era hostil frequentemente comigo. Lembrando que as pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Porém, eu sinto que elas podem nos respeitar. Exatamente. Nessa situação, o que aconteceu? Lembra do que eu falei de hierarquia de valores? Então, eu olhei para mim mesma e falei, por que eu quero continuar? Então, mesmo sendo desagradável por um período, que foi mais ou menos 1 ano e pouco, eu tinha que saber por que eu tinha que continuar e por que eu queria continuar. E com isso, eu mantive a minha postura. E o resultado foi que, em algum momento, a pessoa percebeu a pessoa que eu sou, enfim. Eu mantive constância. Nesse caso, acho que foi isso que aconteceu. Porque a desconfiança que a pessoa tinha de mim foi por terra. Sim. Eu suponho, tá, gente? Porque, na realidade, a pessoa me trata super bem hoje e eu sinto que é verdadeiro. Como eu sentia no passado que era verdadeiro também o jeito que ela me tratava. Mas, enfim, saber por que eu faço é mais importante no momento do que eu continuar sem saber o caminho a percorrer. Quem assistiu Alice no País das Maravilhas, levanta a mão. Né? O gato pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, qualquer lugar serve. Não sei para onde quero ir. Daí ele responde, então qualquer lugar serve. Exatamente. Então, gente, saber o que se quer, o propósito, as crenças, os valores, conhecer isso conscientemente possibilita que a gente enfrente essas dificuldades, esses desafios. E saber o propósito da gente, né? Qual é o seu propósito naquele momento, ajuda a gente a enfrentar esses reveses. A nossa próxima pergunta. Tem mais pergunta, Érica? Manda pra gente. Da Maria Goretti Pinheiro, ela está falando,
falando verdade. Se não está bom para ti, feche o ciclo e vá viver outro sonho. Esse foi o comentário dela. E a Edilane também está falando de novo aqui para você comentar, Dani, que tem pessoas que preferem colocar a culpa na escola, no curso, no trabalho, dizendo que não está bom, do que assumir que é elas que precisam mudar. É legal isso que você colocou, Edilane, que é o seguinte. Vou voltar. Eu gosto de repetir alguns pontos, porque a gente vem de um automático. Então, quando eu reforço um pensamento, talvez chegue melhor a comunicação, Sim. ok? Lembra que eu falei que não dá para negar o que sente? Sim. Essa pessoa que tem esse posicionamento, não é que ela prefere isso, é como ela se sente, Edilane. E quando ela está sentindo isso, ela tem esse comportamento. Até no workshop eu vou explicar isso de uma maneira muito mais clara, que tem uma forma de se sentir, que é, a gente simplifica, tá? Falando que é o pessimista e o otimista, é mais que isso. Tem um estudo científico que é do Julian Rotter, tá? E ele explica sobre a minha sensação, da onde vem o controle. E se essa é a minha sensação, lembra que não dá para negar o que sente? Sim. Eu sinto que é o meio, que é o meu chefe, que é meu marido, que é meu filho, que é o governo. E daí eu sinto dessa forma. E daí eu foco no problema, pergunto por que acontece comigo, Sim. procuro culpados. Só comigo. Eu quero tomar cuidado, senão eu fico dando muito spoiler do workshop. Por favor. Então, assim, só que tem um outro que é a minha sensação que eu tenho controle. A situação é a mesma. Tanto é que a gente ouve muito. Não são as situações, e sim como eu lido com ela. Sim. E daí, como a pessoa está sentindo que ela não tem o que fazer, a gente, que é o propósito do workshop. O que eu posso fazer para mudar? Sim. E daí, assim, eu vou te dar recurso, porque eu gosto, lembra que eu falei de fazer algo bem dinâmico e interativo? Você vai ter recurso para mudança. Se você vai mudar ou não, eu não tenho como garantir. Eu tenho como garantir que existe essa possibilidade e que eu vou te munir de recurso. Isso eu posso garantir para você. Recursos, ferramentas e tem para se redefinir, né? E assim, gente, algumas pessoas já sabem que eu sou master em programação neurolinguística. E um pressuposto da PNL é: todo mundo faz o melhor que pode na circunstância que está. Então, a pessoa que eu era ontem, há 10 anos, há 20 anos atrás, eu não sou mais a mesma. Então, na época que eu fiz o que eu fiz, era o melhor que eu podia fazer. Porque tem um discurso, eu fui criado, minha mãe, meu pai, a minha situação, entendo, na época era o melhor que a gente podia fazer. Só que hoje eu posso buscar outros recursos, posso me desenvolver. Então a gente sempre faz o nosso melhor, ok, gente? Tem mais pergunta, Erika? Então manda pra gente, que a gente tá indo pra... Reinaldo Galhardo, jornalista. Ô, Reinaldo, Reinaldo? forte abraço. Eu sei quem é o Tudo bem, Reinaldo. querido? Maravilhoso. Olá, boa noite. Boa noite. Boa Gostaria noite. de perguntar para a Daniela. Se, em sua opinião, as pessoas hoje estão se desconectando mais de si mesmas e, por isso, as relações sociais estão mais tensionadas? É uma pergunta que tem muitas respostas. Sim. Eu vou falar algumas coisas que talvez respondam um pouco, porque na realidade nós somos bem complexos. Acho que a gente está vivendo num mundo de muita informação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente não dá conta, né, Dani? Então, aí que está uma boa coisa para se pensar. Tem algumas pessoas que ela quer participar de tudo, ela quer saber de tudo, ela quer tudo e acaba tendo pouco do que ela realmente quer. Outro momento, autoconhecimento. Então, quando eu tenho a sensação de que eu tô perdendo, lembra? Não dá para negar o que eu sinto. Essa sensação de querer estar sabendo de tudo, ela pouco está presente num momento familiar, num outro momento. Então, ela não aprecia, ela não consegue estar, que tem a ver um pouco com ansiedade.
ou excesso de passado, que é deprimido, depressivo, Sim. excesso de futuro, né? Sim, Dá um ansiedade. ritmo de que dá essa aflição, vamos dizer, essa busca por informação. E daí, por exemplo, eu vou falar de mim, então, né? Eu sou muito agitada. Para mim, ficar concentrada numa coisa muito calma é um baita desafio. Então, eu tenho que encontrar estratégia para eu estudar, ok? Sim. Para eu estar com pessoas, me relacionar bem com pessoas. Eu me toco, que eu tô com o pensamento no trabalho, em vez de estar pensando em estar com o marido na hora que tem que estar com o marido, por exemplo. Então, eu tenho que estar atenta ao que eu quero, gente. Então, sim, nós vivemos um momento de muita informação, muita coisa acontecendo, e eu tenho que aprender a selecionar o que tem valor para mim. E se eu não consigo me ligar a mim, que é o que o Reinaldo perguntou, aos meus valores, como é que eu vou me conectar com você? Como é que eu vou ter empatia com pessoas? Não sei, Reinaldo, se eu conseguir responder um pouco da sua pergunta. Mas a gente, eu tô pegando esse gancho aí, para retomar essa última pergunta, porque você percebe que tem uma dualidade aí, os relacionamentos estão mais difíceis, tensionados, e ao mesmo tempo a nossa pergunta é: vive ajudando os outros e esquece de você? Nós estamos num momento de desequilíbrio, né? Tem muita coisa rolando. Então, tem pessoas que estão desconectadas das outras e pessoas que estão ajudando em demasia as outras, esquecendo de si próprias. Então, a gente pode entrar em algumas questões de o que é autorresponsabilidade e até onde vai a minha responsabilidade com o outro. Sim. E daí, isso é uma boa discussão. Porque a autorresponsabilidade, eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde. Responsabilidade com o outro. Vamos lá. Gente, eu não sou mãe, tá? Mas vamos supor que eu tenho um filho de 5 anos. Eu tenho que ajudar esse filho a se desenvolver da melhor maneira possível. E responsabilidade é minha função de desenvolver. Então, se eu tenho um sobrinho, alguma coisa assim, eu não vou falar para uma criança de 5 anos que ela tem que assumir uma responsabilidade que não cabe ao momento que ela está vivendo. Sim. Mas, tipo, brincou, guarda o brinquedo. Então, proporcionalmente, eu estou ajudando essa pessoa a desenvolver responsabilidade e autorresponsabilidade. Sim. Então, assim, são coisas que a gente pode estar aprofundando. A Gisele falou que tem mais comentários, perguntas? Tem. Tem da Carla, do Jardim Santa Lúcia. Eu creio que é Sorocaba por causa do DDD, mas pode ser qualquer lugar DDD 15. Tudo bem, Carla? Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Continuando no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, onde uma pessoa da equipe acredita ser a melhor entre todos os demais, sem ser, não aceita opiniões contrárias e, por se achar melhor, acredita merecer ganhar mais. Qual a melhor maneira de fazer esta pessoa entender ou enxergar a verdade? Então, eu vou de novo repetir que a gente não tem como mudar o outro, só nós mesmos. Nesse cenário, faltam algumas informações. Porque, por exemplo, quem é essa pessoa? É líder ou liderado? Sim. Em que posição eu estou? No caso, como é que chama? A Carla. Carla, você é um par dele, tá na mesma linha, enfim. Então, tem muitas variáveis para eu dar uma resposta tão simplista, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que as pessoas vão até onde a gente deixa. Exatamente. E daí, falando do ambiente de trabalho, vamos supor que você e ele estejam na mesma linha. Você tem uma liderança, ou seja, quem está acima de vocês não se posiciona, fica muito difícil eu, como par, tomar uma atitude de colocar o outro no lugar. E daí tem várias estratégias falando de comunicação intrapessoal, como eu me sinto, e comunicação interpessoal. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são mais velhas do que eu, e a minha forma de tratar, porque a pessoa é imatura, eu coloco ela no lugar dela como eu trataria uma criança, só que não desrespeitando.
Lembrando, sempre respeitando a pessoa. Então, assim, a pergunta é muito ampla, Carla. Só que tem que ver que posição que você está em relação a essa pessoa e se a liderança, que seria a chefia, ela precisa se posicionar mais. E se nesse ambiente isso está afetando tanto a você, faça seu melhor e procure melhores oportunidades. Tem empresas muito boas para se trabalhar. Não sei se eu consegui contribuir e no caso um pouco. também, se você tiver acesso a essa de liderança, se você não for o líder, e se você tiver acesso, de repente, conversar, bater um papo, não sei, porque eu acho assim que a comunicação é tudo, né, gente? A gente está falando sobre isso hoje. Então, às vezes, tem a rádio peão e ela chega muito distorcida. Quando não tem uma liderança preparada, porque assim, aí falando de profissionalismo ou da área profissional, tem maturidade de equipe, não sei se vocês conhecem. Gente, é tudo nessa vida. Então, assim, o líder tem que identificar que maturidade está essa equipe. E essa equipe pode ser de pessoas que não sabem fazer e não querem fazer. Sim. Que é maturidade 1, bebê. Maturidade 2, que é, como se diz, adolescente. Sabe fazer, mas não tem vontade de fazer. Sim. Tem a outra maturidade que não sabe fazer, mas quer fazer. E tem aquele que sabe fazer e quer fazer. E essa é uma equipe madura. Sim. É uma equipe autônoma. E daí tem a ver com o estilo de liderança que é... Então, se eu vou ser um líder, eu posso conhecer os meus liderados de forma individual ou a equipe como um todo. Então, assim, como líder, ele tem que se posicionar, às vezes, individualmente com umas pessoas para você faz assim, 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 que é o autocrático. Para aquele que tem maturidade, sabe fazer, falou, Evelyn, tá na sua mão, o projeto é esse. Vira. Eu posso ser uma liderança liberal, ou seja, eu confio na Ellen, porque a Ellen sabe o que está fazendo, a gente já tem um histórico positivo, enfim. Então, é uma equipe madura ou um profissional maduro. Então, você vê que tem muitas possibilidades aí. Respondi um pouquinho? E, Dani, que bom que o mundo corporativo está aderindo, né? Cada vez mais e se importando de capacitar as pessoas, né? Sim. Contratando pessoas para que isso flua melhor, porque a inteligência emocional no ambiente de trabalho é muito importante, né? Olha, em qualquer ambiente, amiga. Sim. Para o ser humano. Para o ser humano. O nosso trabalho, o profissional, é aquela coisa que, batidamente falando, a maioria das vezes você passa o tempo lá do que na própria casa. Então, é muito importante, porque dentro da sua casa é extremamente importante, mas é o local que você se sente mais à vontade para você ser quem você é, né? Exato. Agora, intimidade às vezes é bom e às vezes estraga bastante. Mas dentro do profissional, se não tiver, isso é complicado, né? Exato. Mais perguntas, Érica? Tô adorando. Opa! Tá? Gorete Pinheiro, Maria Gorete Pinheiro. Até que ponto ser comprometido com o trabalho vale a pena? Então, é uma resposta bem particular. Eu vou montar alguns cenários, pode ser? Pode, porque a minha resposta eu já tenho. Então fala, Ellen. Eu acho que sempre. Então, porque, veja bem, eu estou falando, Evelyn, né? Opinião da Evelyn. Eu penso assim, o que você está de acordo, o que você, o que dizia aquele ditado antigo, o combinado não sai caro. Não sai caro. Então, se eu me propus a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer o melhor de mim. Eu entendo isso, que talvez ela esteja penso. perguntando, ou talvez ela esteja perguntando o quanto é esse comprometimento. E daí, na realidade, você está falando de um valor de combinado não sai caro. Sim, eu estou falando de valor. Agora, você lembra que você falou, agora há pouco, sobre... chega um momento que você vai analisar o que vale a pena para você, o seu propósito. Então, por exemplo, quando tem família envolvida, ok? Uhum. E você tem uma oportunidade de trabalho que você vai ficar muito tempo ausente. Você pode se colocar
um prazo, um período para que isso ocorra e fala com a família. Família, vai ser assim, assim, assim. Estamos juntos? Então, não sei exatamente o que ela está perguntando de comprometimento. Talvez as perguntas possam ser um pouco mais específicas, viu, pessoal? Comprometimento tem a ver com crenças, valores, necessidades e experiências. E daí, meu compromisso é, eu vou entregar. Só que talvez esse compromisso ele possa ser quebrado quando uma das partes não, de repente, não cumpre. Então, tem muitas variáveis. Gente, eu não sou sabão lisinha, não. Tipo, não sei o que responder. O que eu tô querendo dizer é que eu não tenho como ser taxativa em algo, até porque o que funciona para mim pode não estar funcionando para você. Comprometimento, a gente pode olhar qual é a sua hierarquia de valores, qual é seu propósito, e ser comprometido com algo lícito ou ilícito. Então, entra várias questões. Eu tenho um case de uma pessoa que a equipe não a respeitava. E ela passou num processo comigo para ela se tornar uma líder melhor. Na cabeça dessa líder, ok? A área dela é enfermaria, ou seja, uma enfermeira tem uma equipe que é o auxiliar de enfermagem. Na cabeça dela, ela queria que as pessoas se responsabilizassem por si pelos seus setores. Então, ela deixava as pessoas à vontade. Lembra aquele lance de maturidade de equipe? Mas na cabeça dela, lembra que não dá para negar o que sente? Ela queria que as pessoas, não queria chatear as pessoas. Ela queria ser boazinha com as pessoas e estavam engolindo ela. Então, estava trazendo muito problema no ambiente de trabalho. Certo. E daí, uma palavra, né? Porque eu devolvo, é a técnica, porque o que serve para mim pode não servir para você. Sim. E eu não posso interferir com a minha opinião. Você Certo. tem que encontrar o seu caminho. E daí, nesse caso, ela falou muito de, eu quero ser justa, eu quero ser justa. Daí eu devolvi, é justo da sua parte? Aí a equipe que faz o que tem que fazer, ela não se sente lesada ou injustiçada quanto a outra parte não faz o que tem que fazer? Então, você como liderança não tem que se impor? Então, ela até se remexeu na cadeira, assim, porque ela entendeu que, na realidade, ela não estava sendo justa. Mesmo ela deixando a equipe livre para fazer o seu melhor. Então, volto naquela, que liderança eu quero ser? Liberal, autocrático, democrático ou situacional? Você pode repetir a pergunta que ela fez? Até quanto vale a pena estar comprometido no trabalho? Então, é justamente isso. O que eu quero para mim? Quais os resultados que eu estou buscando? Se isso é congruente com os meus valores? E tem outra, né, Dani? Depende do trabalho, por exemplo. Depende do trabalho, não, me coloquei errado. Você tem duas situações. Você pode trabalhar numa empresa como empregado e ser um empreendedor. Então, quando eu falo que para Evelyn, para mim, é 100%, é 100% mesmo, porque eu penso, se eu sou empreendedor, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu penso assim, Dani, se alguém está me dando emprego e eu estou tirando o meu sustento daquele local, para mim não tem como não ser 100%. Então, você vê que como o valor seu é forte, não tem outra opção? Não tem outra opção. E eu vou... Se for para ser menos, então eu saio, vou fazer outra coisa. Então, e empreendedor pode ser no CLT, que é registrado em carteira também. Sim. Empreendedor, a maioria faz confusão achando que é só um autônomo ou quem abre a própria empresa, coisas do gênero. Empreendedor é uma pessoa que é proativa, que sabe o que faz, que tem iniciativa e acabativa, viu, gente? Então, eu posso ser empreendedor sendo funcionário numa empresa, e eu posso ser empreendedor do meu próprio negócio, da minha própria consultoria. Ok? Mais alguma coisa para nós, Érica? Um comentário de uma pessoa muito especial. Ai, que gostoso. Quem será? Maravilhosamente especial. Quem será? A Cleide. Ela quer dar os parabéns para toda a equipe do Embrapa, que são excelentes.
Uma equipe maravilhosa. Verdade. E é verdade. Beijo para todos vocês, toda a equipe. Merecem mais de que um elogio, é um sentimento de gratidão mesmo e todo o nosso respeito, porque é um grande desafio trabalhar com pessoas que são tão carentes em diversos sentidos, né? É verdade. Então, parabéns para você também, viu, Cleide? Por assumir essa situação toda, essa missão, isso é verdade. Gente, tem mais uma pergunta aqui, tem mais algumas aqui, hein? Vamos lá. Se sente impotente para mudar? Porque às vezes a gente vê a situação, entende que tem que mudar alguma coisa, mas a gente se sente impotente. Por algum motivo, alguma crença, algum trelelê na cabeça lá, a gente olha, vê que 2 mais 2 está 5 e não tem como ajustar ali, né? Acontece muito isso, né? Acontece muito da pessoa estar lá com a faca e o queijo na mão e não corta. E aí, Dani, o que você fala disso? Então, vamos dizer que algumas pessoas também confundem essa questão de que não pode mudar, mas às vezes é o outro que tem que mudar, não sou eu. Sim. E daí eu assumo que eu tenho que ajudar, que eu tenho que motivar, que não sei o quê. Isso é um ponto, tá? Certo. Outro ponto sou eu comigo mesma, certo? Que daí os meus comportamentos, que tem a ver com a minha comunicação interna, que reflete no meu comportamento de relacionamento interpessoal. Então, eu começar a entender algumas coisas. E como que a gente pode conseguir mudar? Tem a ver, mais uma vez, mudar como eu me sinto em relação às coisas. Daí a gente pode trabalhar, ressignificar, entender qual é a minha responsabilidade. Dani, eu vou casar essa pergunta com a próxima. Manda, né, que tá manda ali. lá. Então, essa era, se sente impotente para mudar? Aí a próxima é, pensa frequentemente que só quando o outro mudar, cônjuge, chefe, amigos, é que vai ser mais feliz? Porque às vezes a gente pensa, mas se o outro não fosse tão chato, se o outro fizesse tal coisa, e sempre o outro, né? Olha, hoje, provavelmente a gente vai ganhar adeptos e interessados no workshop, ou nós vamos ganhar pessoas que falam, nossa, eu não vou nisso nem que me pague. Por quê? Eu quero evidenciar que a gente não muda ninguém. Mas a gente pode mudar a nossa forma de sentir, a nossa forma. E eu convido vocês a perceberem que é possível mudar. Sim. Eu tenho exemplos na minha família, exemplos meus, Sim. E a questão é muito particular, mas quem me conhece proximamente sabe que de fato isso acontece. Por algum motivo, o meu pai, que é pai meu, do meu irmão, da minha irmã, ele, em algum momento da vida dele, consciente ou inconscientemente, ele decidiu não participar da nossa vida. E por muitos anos, para quem não sabe, eu tenho 46... E por muitos anos eu fiz um grande esforço de querer me aproximar do meu pai. Era do meu interesse. E chegou um momento que eu entendi que era a escolha dele e nem passava por mim. Quando eu mudei, meu pai mudou comigo? Não, gente, ele não mudou comigo. Só que eu tô bem comigo. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu tô em paz. É interno, né? E daí, ele não mudou comigo, mas eu mudei como eu me sinto. Sim. E isso foi um libertador. É maravilhoso. Porque antes eu queria a atenção do meu pai. Eu queria que ele participasse da minha vida. E eu não tô falando isso pra expô-lo. Colocar ele... São coisas que tem a ver com ele, com a experiência dele. Né? Hoje é sem julgamento. Mas no passado era doído, gente. E o que eu tô colocando não é realmente pra... tadinha da Dani, não tem nada a ver com isso. Mas é uma experiência que por muito tempo da minha vida foi dolorida. Sim. E a situação continua a mesma. Mas eu não. Eu lido tranquilamente. Desejo que ele fique cada vez melhor. Hoje ele tem uma saúde frágil. O que precisar, eu e meus irmãos... Enfim, mas o que eu quero contar é que eu me sentia de uma determinada forma
que era nocivo para mim, machucava, doía. E hoje, olha para mim, gente, é tranquilo. Dani, você sabe que você me fez lembrar? Você me fez lembrar umas coisas que aconteciam antigamente, quando eu era criança e até adolescente, que os antigos, eles tinham o costume de falar que quando tinha uma festa, se você fosse convidada de última hora, então eles falavam assim, eu não vou, não é velório, eu não vou, não me convidou com antecedência, a festa amanhã me convidou hoje. E aquilo ficou na minha cabeça, eu cresci com aquilo. Instalaram crença em você. E aí fiquei melindrosa, né? Aí chegou um momento que eu falei, mas que coisa ridícula. Então, aquilo mudou. Quando eu parei, falei, não, eu não sou assim. Então, hoje eu até brinco, falo, se for fazer uma festa, gente, se me ligar 10 minutos antes da festa, ou durante a festa e falar, olha, esqueci, por algum motivo eu me esqueci. Ou não quis e agora quero, venha pra cá, eu pego a bolsinha e ó pra festa. Ontem aconteceu um episódio comigo. É muito engraçado isso, porque quando você se liberta, é o que você falou, quando você toma essa consciência que é do outro e do que é seu, você é libertador, é maravilhoso. Eu tenho uma amiga muito querida, eu só para finalizar, tenho uma amiga muito querida, muito, nós nos gostamos muito, e ela me convidou para almoçar ontem, porque ela estava em Sorocaba e ela não mora mais em Sorocaba. E daí, a hora que eu cheguei para o almoço, ela falou, Dani, eu posso te contar porque a gente é amiga. Eu esqueci que a gente ia almoçar junto, já almocei. E ela só ia estar em Sorocaba até ontem. E foi tudo bem. E assim, ela nem pôde terminar de almoçar comigo. Porque ela veio, ela tá em outro estado. E tudo muito. Ela veio para a empresa e ela falou, almoça comigo. E é um turbilhão de coisas. Gente, não pode deixar que isso afete a gente. É verdade. Traga mais, Érica. Vamos lá, essa veio pelo WhatsApp. Ela é ouvinte de Capivari. Olha, que delícia! Pessoal de Capivari. Um forte abraço. Madalena, ela quer saber o seguinte: a autossabotagem é um dos piores vilões para qualquer pessoa que quer fazer qualquer transformação, qualquer mudança. É verdade. Existem algumas dicas que poderia nos dar? Existe, querida. Posso falar? Claro, não. Fique à vontade, você é convidada. Repete. Madalena de Capivari. Madalena. Primeiro, lembra, se você estiver acompanhando a gente, eu vou repetir, se você não estava acompanhando, fica essa. Lembra que a gente sempre faz o melhor que a gente pode nas condições que tem? Então, tem uma teoria da sabotagem, tem uma teoria de que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, vamos lá, quem quiser anota. É um pressuposto da programação neurolinguística. Todo comportamento tem uma intenção positiva. O que quer dizer isso? O comportamento, por pior que seja, pelo amor, gente, assassinei o português agora. Todo comportamento, por pior que ele seja, ele tem uma intenção positiva. Ele está querendo proteger a gente de alguma coisa. O difícil é a gente entender. Então, vamos lá. O comportamento é negativo, mas a intenção é positiva. Eu adoro dar case, né? Porque daí faz sentido na vida da gente. Então, eu vou contar uma que aconteceu comigo semana passada. Semana passada, eu fui convidada para algo que eu queria muito fazer. Não acredito que você se auto-sabotou. Não me auto-sabotei. Acontece que sempre a gente faz o melhor que pode. Depois ela fala que ela não é sabão. Não sou, mas é que é a minha crença, o meu entendimento. Né, a viver. E daí, semana passada, eu travei com uma dor insuportável no nervo ciático. E eu fui convidada para gravar alguns vídeos que eu gostaria muito de gravar. Mas falando de crença, lembra de crença? Sim. A minha crença é que eu não sou tão boa em vídeo. Minha crença é que eu não... Crenças limitantes, ok? Lembra que a gente não pode negar o que sente? Sabe o que todo o meu sistema, meu corpo fez? Me travou. Meu marido falou, Dani, desmarca.
Eu falei, não vou desmarcar. Gente, sem brincadeira, vocês conseguem me ver de pé? Dá pra me ver de pé? Tá. Eu tava andando mancando, ok? Eu tava mancando e eu fui fazer as gravações. Ele falou, Dani, desmarca, você não tá em condição. Eu falei, eu vou, tenho certeza que eu vou chegar lá, a dor vai sumir. Adivinha? Então, o nosso sistema sempre vai fazer o que ele acredita que é melhor pra gente. Sim. Como eu tinha, vamos dizer, medo, insegurança, o meu corpo falou, então vou dar uma doencinha pra você, um probleminha pra você, daí você não precisa ir. Certo. Foi assim. Só que eu tive que, lembra? Não dava pra negar minha dor, gente. É sério, doía demais. Só que eu não posso negar o que eu sinto, mas eu posso lidar com como eu me sinto. E eu enfrentei. Eu saí da gravação andando sem dor. É claro que eu tive que tomar remédio posteriormente, entrar num tratamento, porque as coisas nem sempre são imediatas. Mas olha só. E afeta no físico mesmo. E tem uma outra situação que casou com isso, tá? Tem uma situação que eu não vou expor, mas eu estou contrariada com uma pessoa. E eu não tenho como mudar a pessoa. Não. E daí aquilo me deixou tão nervosa e que deu essas duas situações. O meu corpo reagiu me protegendo, ou seja, desliga do problema aí, não vai lá gravar, fica quietinha em casa. Sim. E eu tive que vencer. Será que meu exemplo serve para alguém? Opa! E é assim mesmo, gente. E daí, fala. amiga, repete a pergunta da Marlene. Sempre. Se tem uma dica, né? A minha dica é: lembre-se o que você quer e o que você pode fazer. E o esforço sempre vai ser necessário. Muitas vezes a crença, lembra a crença no caso da Evelyn, convidar de Sim. última hora, a crença nos impede. Só que quando eu trago para consciência, eu posso mudar isso. Então, entender quem eu sou, para onde eu quero ir, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver. Então, saber fazer perguntas é uma boa técnica. Perguntas de possibilidade. Analisar, né, a situação, Dani. É porque assim, Fazer uma análise. quando alguém fala para mim, eu quero fazer um curso e não tenho dinheiro. Ela pegou, fez uma afirmação para si. E eu não tenho dinheiro, então nem vou atrás, ok? Agora, eu quero fazer um curso e eu preciso descobrir como é que eu faço para fazer esse curso, Sim. já que a grana é isso, não tenho agora, será que parcela, será que... É pensar em perguntas de possibilidade. Sim. O que eu posso fazer Exato. para chegar Tem lá? técnica para isso, viu? Como pagar esse tipo? O que eu vou fazer para gerar algo para concluir? É prioridade, né, Dani? Então, Também. é prioridade para quem? Daí... Isso. Porque, olha, gente, quem não tem dinheiro para pagar um curso, um workshop, Sorocaba tá assim, de evento gratuito, que você leva um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um pacote de macarrão. Outro dia, aqui de janelinha fechada, como vocês não sabem quem é, a pessoa, eu convidei para um evento que eu nem lembro qual era, tá? E a pessoa perguntou assim, mas é evento que no fim acaba querendo vender coisa pra gente? Daí eu respondi pacientemente, porque está dentro do meu objetivo. Sim. Olha, independente disso, vai ter um conteúdo que você pode tirar proveito. Sim. Se a pessoa querer ofertar alguma coisa pra você ou não, você tem escolha de querer comprar ou não. Mas olha a crença limitante. Eu não vou porque no final vão querer me vender alguma coisa. Então a pessoa deixou de desfrutar, de agregar algo valioso para a vida, porque o autoconhecimento sempre é valioso. Sempre. Por uma crença. Olha só, é um exemplo clássico. E assim, e tem um monte de gente que fala, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Gente, a minha área é desenvolvimento de pessoas, ok? Só que a gente tem um pouquinho de conhecimento e percepção. O cérebro, para nós, não tem certo ou errado, bom ou ruim. Se eu repito para mim e para o mundo que eu não tenho dinheiro, eu não posso, o nosso cérebro acata Sim. o que foi falado, porque para ele não tem certo e nem errado. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, é isso que eu tô falando,
o universo responde e meu cérebro vai trabalhar para que aconteça isso. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Total. Agora eu vou contar um case para vocês. Uau! Eu tava lá um dia no Ibirapuera correndo, aí a Dani me mandou um convite para participar de um congresso, Dani, lá na Exanc. Qual foi esse? Vai ser semana que vem? Não, aquele que eu fui, que tava a Arlene Davis. Ano passado. Deixa eu te Vai acontecer o mesmo congresso terça agora, Gente, tá? a Arlene Davis é uma pessoa assim... Incrível. Não dá nem para falar para vocês. Vai ser... Pouco. Qualquer coisa que eu fale aqui. E aí lá a gente teve contato, trocou contato e tal. E eu ganhei uma mentoria dela, Dani. Ai, Ela que está show. me aguardando para entrar em contato, uma mentoria no tete a tete. Não é incrível sabe? isso? Incrível. E eu poderia ter falado, não, e tava corrido mesmo para mim aqueles dias. Eu fui, ela é uma pessoa assim, ela é conhecida... Acho que mundialmente. Mundialmente. Internacionalmente, não vou falar mundial. Internacionalmente. E foi numa desses eventos, a gente ficou no Face uma da outra, eu conversei um pouquinho lá com ela, falei um pouquinho de mim, e aí eu falo, o relacionamento, você se permitir, né, Dani? Aconteceu mais um segundinho, eu vou falar pra vocês. Terça-feira teve um evento num local aqui em Sorocaba e uma amiga foi comigo. Ela não queria ir, tá? Mas no fim acabamos indo. E no final das contas, ele é daquelas pessoas que oferece alguma coisa no final. O esposo dela, que não foi, ela contou como foi, ele ficou encantado e os dois vão fazer. Então, gente, assim, não tem almoço de graça, tá? Né? E aí vai agregar pros dois, pra ele, pra ela, pro relacionamento, pra quem tá dando, porque é uma via de mão dupla. Então, não existe almoço de graça, Né? como o Mário Sérgio Cortella fala. Vaca não dá leite. Vocês já ouviram essa? Você tem Digita que lá no YouTube. ordenhar, né? Vai lá no YouTube e coloca Mário Sérgio Cortella, vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Então, gente, mesmo que seja uma oportunidade que a pessoa no final vai se promover, vai falar de algum treinamento, alguma coisa, aproveita o que essa pessoa está colocando. Eu mesmo, e por diversas vezes, as fichas caem depois que eu vou numa palestra. Exatamente. Então, isso mesmo. Tem mais alguma coisa para nós? Tem um comentário, ela não quer identificar, só quer falar o nome da cidade. Votuporanga. Ok. Votuporanga. Tudo bem? Estamos aguardando. Está digitando algumas coisas ainda. Em alguns eventos, eu acabo utilizando a autossabotagem. Tomo banho, me arrumo, me produzo, porém, provoco vômitos para passar mal e convencer as pessoas que estão me aguardando de que eu não tenho condições de ir. Outras situações, tomei remédio bastante de pirona, caiu a minha pressão arterial ao ponto de ser levada a um pronto-socorro e também não fui no evento. Mas são situações que eu provoco. Então, querida, eu acredito que você possa buscar ajuda efetiva para que você não precise usar desses recursos para fazer algo desta forma. A ajuda, ela pode vir de diversas formas. Como a gente não se conhece, não sabe do que se trata, tem a ver, às vezes, com autoestima, insegurança. A gente pode procurar ajuda com psicólogo. Pode ser que tenha aqui, num primeiro momento, com psiquiatra. Pode ser religiosidade. A gente pode encontrar algumas respostas. Terapias alternativas. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia. Só que se você quiser, eu vou dar uma sugestão para você. Fique acomodada num lugar que você se sinta confortável, você com você mesma.
E se pergunte para essa parte, você vai pegar, respirar fundo, entrar em contato consigo mesma e se pergunte: qual a intenção desse comportamento? A intenção é positiva, por algum motivo tem uma crença que não é para você ir nesse evento. Seja lá, o que for, ela está querendo te proteger. Mas qual o motivo que esse comportamento está se manifestando? É possível a resposta vir. E daí você vai entender, né? E de repente tomar alguma atitude. É que é muito subjetivo. Se você não se sente à vontade para fazer sozinha, procure ajuda, ok? Outra coisa também que eu quero comentar com você é que qual a dificuldade? Você não quer ir ao evento, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Você faz isso porque você tem a dificuldade de falar o não? Porque tem isso também, Dani. Às vezes a dificuldade de falar um não é tão grande que ela chega nesse ponto. E eu entendo, sem julgamento. Porque às vezes a pessoa chegar e falar: poxa vida, tá todo mundo me esperando, contando comigo. Puxa, não tenho aquela tranquilidade de chegar e falar simplesmente: não quero ir. E muitas pessoas têm dificuldade em falar não. Então, e daí, se for o caso, por exemplo, tem que trabalhar autoestima, Sim. tem que trabalhar posicionamento. O medo de rejeição, né, também. Quando você tem o medo de falar o não, você tem aquela certa... aquele certo, né, vou ser rejeitada, vou ficar chateado comigo. Então, trabalhar essa parte também, né? Sim, sim. Medo de falar não. Aí, Evelyn. Eu sei porque a gente atende vários casos e a gente percebe que muitos pacientes, porque lá nós não atendemos só pacientes oncológicos customizados. A família particular também e a família deles. E muita gente leva muitos anos para chegar no momento que fala: hoje eu consigo falar não. Como é que você se comporta com os seus relacionamentos? E agora eu consigo falar não. Esse agora levou quase que a vida toda. Então, e é importante, porque esse falar não tem a ver com o fato de querer agradar o outro. Exatamente. E tem a ver com a insegurança e baixa autoestima. Ela comentou alguma coisa? Então, querida, vale muito a pena você buscar algum tipo de alternativa para se cuidar. E tem uma coisa que eu quero que fique bem claro para todo mundo. Vamos supor que eu procurei ajuda X e não funcionou para mim. Persista. Vai para ajuda Y. Às vezes, se for um profissional numa área que você entenda que é essa área que vai te ajudar, às vezes precisa dar liga entre eu e esse profissional. No processo de coaching, só existe a possibilidade da gente fluir se a pessoa confiar em mim. Sim. Porque senão, como é que vai ter essa abertura para fazer alguma coisa para mudança? E dentro da reflexologia... Votuporanga é muito longe daqui, será? Eu acredito que não. Acho que não. Se não for... vamos dizer, muito longe, e você quiser participar do nosso workshop, O que domina seus pensamentos define a sua vida, vai ser bacana. Vai ser no dia 29, fica a dica. Nós vamos estar deixando aqui todas as informações e eu queria colocar também que, assim como a assessoria em coach, a reflexologia também trabalha muito esses movimentos internos, né? Às vezes a pessoa pensa que é só o físico, não é. A reflexoterapia lá do Ibraper, nossos atendimentos, eles são físicos e emocionais. Então, às vezes, acontece muito da pessoa tá lá com você e um ponto que você destrava, a pessoa e dá essa devolutiva. Olha, eu queria falar isso ou fazer isso há muito tempo. E vira a chave. Então, esse medo de falar não, ele tá trazendo para você algo que a gente percebe que é maior, né, do que você. Então, é muito longe, mas 6 horas e 26 minutos de viagem, sim. 553 quilômetros. Olha, nós vamos estar divulgando os nossos telefones e se você quiser entrar em contato conosco, a gente pode estar até verificando um profissional ou alguém que a gente confie
para indicar para você na sua região. Tá ok? Temos mais algum comentário? Nós estamos... 8h20. Eu ia falar, né? Então, nós vamos encerrar com essas duas últimas perguntas aqui, comentar alguma coisa bem rapidinho, ó. Mas já falamos, Dani, a gente já deu sequência, porque ó, aqui a próxima pergunta é: se pergunta por que isso só acontece comigo? Tem dificuldade de se comunicar bem? Né? Lembrando que o workshop, ele vai tratar a comunicação interna e isso vai ir diretamente para a comunicação externa. Afeta ou impacta diretamente o relacionamento interpessoal. Então, a proposta é passar 4 horas juntos de forma dinâmica, descontraída, com uma experiência muito boa. Eu sou suspeita, mas Eu quem também. já passou... Eu também, porque eu já fiz várias vezes. Quem já participou de algum evento comigo sabe que ficar na cadeira sentado muito tempo não faz parte da minha proposta. E tem outras coisinhas também, gente. Tem um coffee maravilhoso, o workshop vem com apostila, com certificado digital e talvez tenha mais algumas surpresinhas aí, né? Uau! Dani? Olha, o workshop, o que domina seus pensamentos, domina sua vida, com a Daniela Franco, coach em inteligência emocional, analista comportamental, palestrante, trainer em desenvolvimento de pessoas. Será dia 29 de junho, das 14 às 18, tá? Vou repetir, com coffee, apostila, certificado digital. A sua inscrição pode ser feita através dos telefones 15 99705 3385, repetindo, 99705 3385 ou 15 99824 1247, 15 99824 1247. Gente, entre em contato conosco. Não vou falar nem o valor, porque é um valor pelo que vai ser o evento. Eu não posso falar simbólico, mas para mim é, Dani. O investimento é acessível. É totalmente muito acessível mesmo. E ainda, se quiser, pode parcelar. E pode parcelar ainda, mas quem vai parcelar parece que é um valor alto. Vamos falar o valor, Dani? Vamos. O valor é sempre... Foi pensado com muito carinho para dar oportunidade para para quem quer. O valor é R$120, pode ser parcelado, fale com a gente. E além de tudo, agora eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, pro nosso lado, né, do Ibraper. A Dani ainda vai fazer fez uma parceria com a gente, então parte dessa inscrição, desse investimento, ela vai ser destinada para o Ibraper, que é o Instituto Brasileiro que cuida de pacientes oncológicos e ostomizados, gente. Eu queria lembrar vocês que o Ibraper, além do tratamento, do acompanhamento e tratamento, né, com terapias associadas para o paciente oncológico e ostomizado, que é gratuito às terças e quintas-feiras, ele cuida do paciente e do cuidador do paciente, da família, né? Nós estamos lá na rua Joubert Way, número 100, próximo ao Paulistão e à rodoviária, aqui em Sorocaba. E eu queria lembrar vocês que nós temos um convênio, nós não pedimos donativos, não fazemos telemarketing, nós temos um convênio que a pessoa paga R$25 por mês para ajudar o Instituto. Sim. E aí, quando ela quer passar pelos procedimentos em forma particular, então nossos procedimentos lá é em torno de R$90 a R$140. Com esse convênio, você paga apenas R$50. Com profissionais extremamente qualificados. Então, vá conhecer. É Rua Joubert Way, número 100. Toda terça e quinta nós estamos lá e temos o atendimento particular também. O meu telefone, o 15 99824 1247, para maiores informações do Ibraper, e o da Cleide, que é a nossa presidente, 15 98123 2072. 15 98123 2072, para maiores informações. Nosso carro-chefe é a reflexologia, mas nós temos todos os tipos de terapia associada. Quiro, iridologia, muita coisa. Tem a shiatsu, tem massoterapia, auriculoterapia, acupuntura. Vão lá conhecer o nosso trabalho, ok? É maravilhoso e sensacional para qualquer um que passar pelo atendimento. Tá. O telefone do Ibraper, mais uma vez, 15 98123 2072.
15 98123 2072. E vou fazer a última chamada aqui, a segunda chamada e última desses 2 eventos que vão ter também, que são parceiros nossos. O workshop O Poder da Mulher, no Sorocaba Parque Hotel, dia 8 de junho, agora sábado, das 9 às 12. Vai estar sendo com a Flávia Monzano e a Daniele Branco. Tá? As inscrições podem ser feitas através do telefone também da Cleide, que é o 15 98123 2072. O da Daniele Branco, 11 97113 6908. 11 97113 6908. Tá ok? E o terceiro encontro do batom, agora em 2019, que é um dia dedicado a você, mulher que faz a diferença, no dia 29 de junho também, das 9 às 19, tá? Rua Laura Maiello Cook, 1130, Ipanema das Pedras, Sorocaba. Dom Brunello Eventos. Tá ok? Gente, foi um prazer estar aqui Maravilhoso, com vocês. Érica. Adorei, Érica, maravilhosa. Dani, Gratidão. Adorei. Obrigada pelo convite. Pessoal, nós estamos esperando vocês no workshop. Vai ser Dia maravilhoso. 29, o que domina seus pensamentos define a sua vida. Sim. Então, se você quer mudar alguma coisa, conte conosco. Sim, nós duas estaremos lá para receber vocês. Tá ok? Beijo, boa noite, muito obrigada. Beijo, me liga.